Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia, que Deus nos abençoe poderosamente neste dia, em nome de Jesus. Estamos aqui juntos mais um dia para não somente orarmos, mas para sermos conduzidos, direcionados, instruídos pelo Senhor. Amém? Por isso que a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Pode ver que eu falo sempre essa frase, sempre esse versículo, porque é um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Porque nós nos levantamos da nossa cama já com um pensamento no que nós vamos fazer. Um pensamento, o que eu tenho que resolver, com pensamento nos problemas, nas dificuldades, porque é isso que marca as nossas vidas. Porque há muitas pessoas depressivas, porque há muitas pessoas opressivas, estão opressas, deprimidas, tristes, angustiadas, doentes, doença na alma, e muitas vezes a doença no físico é refletida por causa dessas preocupações. Mas o tema de hoje: como ouvir a voz do Espírito Santo. Em meio a essas tribulações, em meio a essas preocupações, nós não conseguimos ouvir a Deus. Até mesmo Elias, aqui num texto que nós vamos ler, do qual Deus falou no meu coração. Elias foi um grande profeta, e ele ali diante dos profetas de Baal, ele fez com que descesse fogo do céu e consumisse todo o holocausto, consumisse ali todo aquilo que foi colocado no altar, mostrando para todos quem era Deus, que existe um só Deus que responde. Porém, ele deu uma ordem e mandou matar todos os profetas de Baal. E logo em seguida, ele recebe uma mensagem da bruxa, a esposa do rei, Jezabel, disse que ia matar, no dia seguinte ia matá-lo, e ele ficou depressivo, ele ficou oprimido, ele ficou com medo, e ele saiu desesperado daquele lugar. O mesmo homem que tinha feito um grande milagre, através da oração, da presença de Deus, do manifestar de Deus, mostrou para todos que existe um Deus que responde, que existe um Deus que é poderoso, profetizou, declarou, Deus manifestou, e nesse momento uma mensagem maligna que entrou no coração dele, o deixou deprimido, o deixou para baixo, e ele desejou a morte. Então aqui a partir do verso 11 do capítulo 19 de 1 Reis diz assim: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo, ou seja, um silêncio, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto num manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ou seja, e se você ler a partir daqui, Deus então começa a falar com Elias, ele questiona o que ele fez, que era zeloso, enfim, ele começa a justificar-se daquilo que tinha sido feito. Deus mostrou que Deus não estava na destruição, na guerra, na força, na violência, no fogo, no terremoto, na destruição do vento. Deus tem o poder de fazer tudo isso, se for necessário. Tanto é que Deus mandou fogo no altar quando Elias clamou ao Senhor. O que o Senhor está falando comigo e com você nesta manhã? Em meio às tribulações, em meio aos acontecimentos, nós não conseguimos discernir muitas vezes a voz do Senhor. E aqui Elias só conseguiu ver o Senhor na bonança, na tranquilidade. No momento que não tinha terremoto, não tinha fogo, não tinha vento, não tinha bagunça, não tinha destruição, no silêncio, na tranquilidade, na paz, veio uma voz suave,
e Deus falou com Elias. Então Elias compreendeu que Deus não estava naquela tribulação, em toda aquela manifestação de poder, estava na tranquilidade. Por isso que Jesus disse para nós, quando nós queremos falar com Deus, nós devemos ir para o nosso quarto, fechar a porta e em secreto falar com o Senhor. E Ele responde e abençoa aquele que fala com Ele em secreto. E muitas vezes, queridos, nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, estamos ouvindo a direção de Deus, mas nós não estamos conseguindo discernir a voz dele, por causa do vento, por causa do fogo, por causa do terremoto, por causa das preocupações, por causa de tudo isso. E Deus não precisa de causar um terremoto para chamar a sua atenção. Deus não precisa mandar um fogo para chamar a tua atenção. Deus não precisa mandar uma destruição pela natureza para chamar a sua atenção. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, se você quer ser direcionado por Ele, por isso nós estamos aqui todas as manhãs orando, buscando a presença dEle em primeiro lugar. E quando nós fazemos isso, nós estamos com o nosso coração aquietado, calmo, tranquilo, a nossa mente, então ela tem um refrigério, e nesse momento o Espírito Santo pode falar e nós possamos ouvir, porque no meio da preocupação, daqui a pouco, saímos para o trabalho, enfrentamos pessoas no trânsito, um fecha, um xinga, um buzina, e nós começamos a ver a turbulência do mundo. Então nós ouvimos no noticiário, pegou fogo ali, que aconteceu terremoto lá, guerra ali, e essas coisas, tudo que está acontecendo. Mas o Senhor não está nessas coisas. Mas quando nós paramos, refletimos, buscamos em particular no secreto a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, então ele consegue falar de uma forma tranquila, calma, e nós conseguimos entender, conseguimos ouvi-lo. Por isso que desta maneira nós conseguimos entender a instrução que o Senhor tem para nós, para cada dia. No meio da turbulência, da preocupação, às vezes você está numa reunião, ou vai participar de uma reunião, de algo muito sério, aquele nervosismo, você vai ter que fazer uma apresentação, você vai ter que se deparar com situações, diante de um processo, diante de um juiz, diante de advogado, diante de autoridade, diante de tantas coisas complicadas para lidar, diante de algum processo, diante de credores, de cobradores, diante de tantas coisas. Então toda essa turbulência, se você não tirar o seu tempo precioso diante do Senhor, se acalmar e ouvir a voz de Deus para receber instrução, você não vai conseguir resolver os problemas. Mas quando nós conseguimos parar, refletir, ouvir a voz de Deus, Elias estava escondido numa caverna, então ele saiu e ouviu a instrução do Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você no dia de hoje, nos instruir para que possamos ter um dia ricamente abençoado, uma semana abençoada, um mês, um ano, para que o nosso dia seja melhor. Precisamos da direção do Espírito Santo de Deus, mas para isso nós precisamos nos acalmar, buscar em primeiro lugar a presença dele. Por isso é importante estarmos aqui todas as manhãs. Por isso que eu sempre falo, a melhor coisa, a melhor parte do dia é estarmos na presença do Senhor. E muitas pessoas estão atormentadas, preocupadas, em desespero, e depois correm atrás de Deus para resolver os problemas. Mas ela já tomou a decisão, ela já assinou um contrato, ela já deu o seu sim, ela já liberou espaço, ela já deu legalidade para o inimigo trabalhar, e depois ela corre atrás de Deus e cobra Deus, corre atrás do pastor, atrás do profeta, quer uma palavra, quer uma revelação, quer uma direção, e muitas vezes Deus não está falando, porque Deus ele está no silêncio, ele está na calma, ele está na paz. Mas quando você para e reflete toda a circunstância do que está acontecendo e começa a buscar em particular o coração de Deus, então ele vem e ele se manifesta e ele te dá a instrução como resolver o problema. Mas muito melhor
é quando nós vamos resolver um problema, nós apresentamos primeiro diante do Senhor. Quando nós temos uma solução, alguma situação para termos um resultado positivo, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a direção de Deus. Aí sim, a instrução vem e nós somos bem-sucedidos. Amém? Então, é o que Deus tem falado ao meu coração nesta manhã. Nós precisamos ouvir a voz dele para que sejamos bem-sucedidos. Porque no meio da turbulência, no meio das preocupações, no meio de tantas vozes, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. As notícias ruins vão chegar. As más notícias, elas são feitas para nos tirar realmente a paz, para tentar nos desviar da presença de Deus. Então, quando nós olhamos para todos esses problemas e tiramos um tempo na presença do Senhor, nós temos uma capacitação, um revestimento, uma direção. Aí nós olhamos para o problema com tranquilidade e conseguimos discernir quem somos em Deus, que nós temos poder, nós temos autoridade, nós temos uma paternidade em Cristo Jesus. Deus é o nosso Pai, então nós possamos olhar e resolver o problema com autoridade, com sabedoria, com tranquilidade, porque nós somos capazes de resolver. E tudo aquilo que chegou ao nosso caminho, à nossa frente, Deus nos deu o poder e a autoridade, a capacitação de resolver com sabedoria e sermos bem-sucedidos, porque esse é o propósito de Deus. Por isso, deixo essa palavra no teu coração nesta manhã, para que você seja ricamente abençoado, ouvindo, sendo direcionado pela voz do Espírito Santo. Amém? Então, eu quero orar pela tua vida neste momento. Vamos orar, apresentar o nosso dia, para que o nosso dia seja direcionado pelo Senhor. O Espírito Santo vai nos instruir em cada decisão. O Espírito Santo vai nos ensinar em cada momento, em cada situação. Eu já experimentei muitas vezes. Tinha vontade de fazer alguma coisa com as minhas próprias mãos, do meu jeito. Mas quando eu parei e perguntei para o Espírito Santo, quando eu perguntei para Deus, eu voltei e tomei uma decisão contrária. E tudo deu certo. Amém? Então, que seja assim na sua vida no dia de hoje. Para isso, vamos orar, vamos apresentar a nossa vida, aquilo que nós vamos fazer diante do Senhor, em nome de Jesus. Não esqueça da sua curtida, do seu compartilhamento, compartilhe com mais de pessoas que você puder, para que também elas possam ouvir a voz de Deus. Então elas saiam da depressão, elas saiam do desespero, elas saiam da opressão maligna e tenham paz, ouvindo a direção de Deus, e elas serão libertas deste mal. Amém? E você que é novo no canal, ainda não é inscrito, te inscreve. E eu quero te orar e te abençoar todas as manhãs. Por isso eu estou aqui todos os dias, orando, intercedendo por cada vida que aqui está. Inclusive, quero orar pela sua também. Para isso, te inscreve, para que possamos caminhar juntos. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nesta manhã, como o Senhor já tem nos orientado, assim como o Teu servo Elias foi um grande profeta e fez prodígios e maravilhas, e uma palavra que ele liberou, situações foram mudadas, foram transformadas. Por isso, Pai, muitas vezes nós não compreendemos que temos o mesmo poder e a mesma autoridade, porque o Senhor é o mesmo Deus que tem nos revestido com autoridade, com poder, com discernimento, com sabedoria. Pai, a instrução que o Senhor nos traz hoje, que é na paz, na tranquilidade, na bonança que o Senhor fala. Em meio às preocupações, em meio às tribulações, não conseguimos discernir a Tua voz, não conseguimos ouvir a Tua direção. Por isso, Pai, que o nosso coração seja acalentado, acalmado, aquietado neste momento. Por isso, Pai, fala no coração de cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui junto comigo em oração. Que os Teus filhos que estão em oração nesta manhã possam receber a instrução que eles precisam para o dia de hoje, para que as suas decisões, para que as suas ações sejam voltadas segundo a palavra do Senhor, segundo o propósito do Senhor, que é de nos abençoar, de nos direcionar, que é de nos dar um dia ricamente abençoados. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, fala individualmente em cada coração que está aqui junto comigo nesta oração, tirando, Senhor, das nossas vidas, do nosso caminho, tudo aquilo que nos atrapalha,
toda a tempestade, todo o fogo, todo o terremoto, todas as tribulações, todas as turbulências que vêm à nossa volta, que estão ali para tirar a paz, que estão ali, Pai, para tentar fazer algo contrário às nossas vidas, Pai, mas que nós não venhamos olhar para essas coisas, que nós possamos estar com o nosso coração, com a nossa mente voltada a Ti, para que através da Tua direção tenhamos um dia ricamente abençoado, para que cada palavra que soltarmos, que liberarmos da nossa boca, Pai, seja direcionada pelo Senhor, com sabedoria, com graça, com unção, com capacitação, possamos, Pai, resolver com discernimento, com sabedoria, Pai, tudo aquilo que precisamos para o dia de hoje, para que o nosso dia seja ricamente abençoado e que possamos abençoar outras pessoas e que possamos liberar palavras proféticas, palavras de cura, palavras, Pai, que declara a Tua palavra. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, nos ajuda nesta manhã a ouvir a Tua voz, doce e amado Espírito Santo de Deus. Pai, e se porventura tem pessoas agora neste momento aflita, desesperada, Pai, por notícia, por situações que estão acontecendo à sua vida, à sua volta, Pai, neste momento, traz paz neste coração, que ela possa entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que há um tempo determinado para todas as coisas, que o Senhor tem o controle nas suas mãos. Por isso, Pai querido, que ela possa receber agora, Pai, a Tua paz, a Tua visitação, o toque do Senhor neste momento, curando, salvando, libertando, restaurando, restituindo, para que ela possa ver que o Senhor está com ela. Em nome de Jesus oramos e te pedimos, Pai, fica conosco. No nome de Jesus. Senhor, vai à nossa frente no dia de hoje, nos guardando, nos sustentando, para que ao entrarmos e ao sairmos, Pai, sejamos bem-sucedidos, para que tudo que empreendermos nesta manhã, no dia de hoje, Pai, que a graça e o favor do Senhor repouse sobre nós, para que onde colocarmos as plantas do nosso pé, a Tua presença esteja conosco. Como o Senhor diz no Salmo, que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito, por isso, Pai, que os Teus anjos nos acompanhem em todas as nossas caminhadas. Pai, tudo que fizermos, sejamos bem-sucedidos, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e glória a Deus. Amém, amados, que Deus te abençoe poderosamente, com paz e prosperidade. Fique tranquilo, que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo neste dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.